dia de queda na bolsa e, claro, que isso tem total impacto das decisões do Trump de taxação do planeta inteiro. Nesse artigo aqui do Investing a gente encontra mais informações. Cautela com tarifas joga Ibovespa para baixo mesmo em meio à alta de commodities. Apesar de commodities estarem em um momento de alta, a gente tem o Trump sapecando taxa em todo mundo e isso vai agravando o quadro mundial. A gente tem aqui o gráfico da... Ótima hora para travar tudo aqui. Ótima hora. É muito bem. Tem que esperar. Puxar aqui o gráfico do SP500 para a gente ver como é que foi a madrugada, né? E o SP500 ele vai impactar diretamente o índice, pelo menos a abertura, porque ele acontece depois do aftermarket, né? Do fechamento aqui da Bolsa Brasileira, do índice brasileiro aqui. Então, dia 10, né? Dia 10 de julho, hoje é dia 11, e a gente vê aqui, ó, de 17 horas adiante, e vai, 19, 20 horas, e aí morreu foi tudo. E aí começou a cair desesperadamente, às 8 horas, 9, até 10 horas começou a cair. E esse movimento de taxação do Trump vai influenciar diretamente essas empresas, né? Claro, vai influenciar todo o mercado americano. Mas a gente vê que depois que a bolsa fechou aqui, o SP500 continuou tendo um péssimo desempenho, tentou se recuperar pela madrugada, ali no final do dia, e pela madrugada mesmo ele continuou seguindo a queda, não confirmou essa recuperação aqui, e a gente, de olho aqui, a gente vê que ele bate num 50% aqui de recuperação, mas aí não se sustenta e isso continua a cair até as 7 horas da manhã. E aí nessa parte da manhã aqui, aí já acompanha, né? O índice, ele se corrige pelo que aconteceu nessa madrugada aqui até essa manhã. Então se o desempenho foi ruim, a gente vê aqui agora no MetaTrader, a gente vai ver o resultado desse péssimo desempenho aqui se desenrolando agora pela manhã, né? Até aqui foi ontem, ó, dia 10, 9 da manhã, começou o mercado. Aqui a gente tomou um stopinho, o mercado abre de manhã tentando recuperar esse movimento aqui que ele teve de queda brusca, mais de 2.000 pontos aqui, quase 3.000 pontos de queda, e quando ele rompe essa média aqui, aí ele sente essa pressão, né? Porque ele tá rompendo uma média aqui, é sempre um momento de muita cautela, mas o robô enxergou essa possibilidade de fazer essa operação, mas eu deixo o bicho solto mesmo para ele tentar fazer as operações aqui, eu não gosto de ficar mexendo. Nessa primeira confirmação aqui de 5 candles de alta, a média ainda estava apontada para baixo, então ele não entrou. Agora nessa segunda aqui não teve jeito. Ele achou que a oportunidade seria de pelo menos buscar aqui, ó, os seus 200 pontos. Seria bacana ele ter batido aqui 200 pontos, tentar encostar nesse topo aqui, ó. Porque você vê que tinha espaço, né, para ele subir pelo menos meus 200 pontos aqui, eu ter saído com o lucro dessa operação, mas acontece, ele bate aqui na média, ele começa a retroceder e ele cai aqui. Tomamos 300 pontos e normal, isso aqui não afeta muito o nosso desempenho durante a semana, porque, bom, a gente entende que 65% não é 100%, né? Então a gente vai tomar uns stops sim. Aí continua o mercado e agora ele tá aqui nessa região de 137 mil pontos, né? Então em uma semana ele caiu aí com certeza mais de 4.000 pontos. Esse primeiro stop aqui foi de 300, a média continuou projetada para cima, mas na abertura de hoje, a gente já vê o reflexo do que aconteceu no aftermarket lá do SP500. Quando a gente olha aqui, ó, o mercado fechou, então ele veio acompanhando, vai mais ou menos até aqui, nesse trecho aqui, entre as 17 e 19 horas. Depois disso daqui é aftermarket, né? Então a bolsa já fechou, o índice já fechou, e aí segue nesse péssimo desempenho aqui o mercado americano em baixa, e isso impacta diretamente o mercado brasileiro, principalmente o mini índice. Então a gente acompanha esse péssimo desempenho ainda aqui refletido no mini índice. Essa abertura aqui foi de baixa, mas aí você vê que já daria para ter previsto isso daqui por causa do péssimo desempenho que teve de madrugada no SP500. Aliás, uma dica que eu posso até dar é que se a gente precisa prever a abertura, não é sempre, não é 100% das vezes, mas às vezes a gente consegue prever a abertura, de como vai ser a expectativa de abertura do mercado aqui do Brasil, olhando para o aftermarket do SP500, e a gente sabe, e aí a gente pode ter uma ideia de como vai ser o movimento aqui na Bolsa Brasileira. Seguimos com o robô aplicado aqui, ó.
seguimos com o robô aplicado e vamos ver o que vai ser hoje. Vamos ver se ele vai encontrar alguma entrada. Alguns movimentos confirmadores de uma força compradora, mas sem a média apontada, ele não vai considerar, e a gente vai seguir com o robô aplicado aqui. Provavelmente ele não vai fazer nada hoje. Eu falei isso ontem e ele acabou fazendo essa compra aqui. Confesso que quando eu vi que tava virando a média para cima, eu falei, esse cara vai entrar aí, não vai dar muito certo. Então foi pessimismo meu, mas eu escolhi deixar ele operar, porque bom, eu tinha uma possibilidade, uma grande possibilidade. Eu tenho daqui até ele encontrar a resistência lá em cima, eu tinha 320 pontos, 330, 40, né? Tinha uns 400 pontos, vai. Só que eu só busco 200, então era uma possibilidade. Ele entrou, tentou fazer alguma coisa ali, não conseguiu, caiu. Tá tudo bem, tomamos esse stop dentro dos 3... Cadê aqui? Dentro das 3 entradas que ele deu aqui, 3 gains que ele teve na última semana, eu achei tranquilo, vou deixar rolar e a gente vê no que vai dar. Mas eu acho que a expectativa do mercado hoje é baixa mesmo, é continuar seguindo esse cenário de baixa, tendo em vista que o SP500 aqui, para começar a melhorar a coisa, eu acho que a gente teria que quebrar esse 50% aqui, ó. A gente teria que começar quebrando esse 50% aqui, que você vê que já virou um topinho aqui, ó. Já é a segunda vez que ele toca ali e é uma região complicada, ele não tá afim de sair dali não. Não sei se um zoom aqui ajuda. Ele veio, caiu, e se eu puxar uma Fibo aqui, é que tem isso, fiz um negócio muito doido aqui agora. Fiz um negócio meio xaropudo aqui. Se eu pego aqui na marcação o Fibonacci, a gente vê que ele bateu aqui em 50%, mas ele até passou um pouco, mas essa região aqui ficou marcada, né? Então o primeiro rompimento interessante seria para ver a bolsa começar a subir, sem olhar notícias, sem olhar nada. Na minha opinião de sardinha, eu acho que o rompimento dessa região aqui 382 aqui de Fibo já seria interessante para a gente começar a ver o cenário girar positivo. Se ele rompe esse 382, provavelmente ele começa a virar o mercado para cima. Mas você vê que quando ele entra nessa região aqui de nem vai nem fica, ele tá mais indeciso, tá? E de novo, quando fecha aqui a bolsa brasileira ali por volta das 5, 6 horas da noite, o índice continua aqui, o SP500. Então é certo de que se esse índice ele recupera essa região de 382 e começa a olhar aqui para cima, nessa região aqui que eu não consigo ver o número porque tem coisa aí na frente, 2, alguma coisa aqui, ó, na segunda região aqui, na região vermelha aqui de Fibo, se ele começa a tocar nessa região aqui, a gente começa a ver o otimismo se refletindo aqui no índice também. Então, já que a gente tem essa linha aqui traçada, essa retração de Fibo, vamos traçar essa linha também de retração de Fibo aqui, para ver como que aquela queda afetou o pedaço do negócio, nosso pedaço aqui. Vamos ver que movimento que teve aqui. Então a gente tem esse cenário aqui, ó. Aquela queda jogou a gente aqui nessa região de teste no 38.2, exatamente como está aqui, onde ele testa 38.2 nessa região aqui, agora pela manhã, pela madrugada, na verdade. Só que ele não consegue passar dessa região aqui, e o que que acontece? Agora, neste exato momento, ele tá nessa região aqui, ó. Ele perde essa região de 50% e aqui ele tá no momento estacionário, ele nem vai e nem vem. Então, o que que vai acontecer agora, Tom? Nada, agora você vai ter que esperar. Agora, se você fosse operar na mão, você não ia fazer nada, você ia esperar bonitinho para ver o que que o tio Trump vai falar com o Lulinha e ver o que que eles vão decidir lá, né? Você vê que não tem expectativa de alta, então ele segue caindo, ele não fica estável, né? Ele fica muito, pelo contrário, ele tá caindo, fazendo topos e fundos um mais baixo que o outro aqui, ó. Aqui ele faz um movimento de queda, ele tenta recuperar, não consegue, começa a perder. Provavelmente, se ele for testar alguma coisa, ele vai testar aqui, ó, no 61, que é onde está a média, né? Ele vai tentar fazer esse movimento aqui e continuar caindo se não tiver nenhuma notícia positiva que alegre o SP500 e automaticamente vai alegrar também o nosso índice. Esse é o cenário que eu vejo. Aguarde as decisões políticas, porque isso impacta diretamente no índice e no SP500. Fechou o mercado? Aguarda, vê como é que vai ser as notícias. Agora, final de semana, provavelmente a gente vai ter alguma coisa. E na segunda-feira, dependendo do movimento que der aqui no SP500, a gente sabe mais ou menos como é que vai ser o fechamento e abertura do mercado da segunda-feira. Bom, por hoje é isso.
isso, valeu e fui!